É possível ter um corpo privilegiado sem usar anabolizantes? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Em 2014 foi ao ar uma reportagem no Conexão Repórter que até hoje nos traz algumas dúvidas, né, e que colocou em xeque a reputação de um dos maiores jornalistas brasileiros, o Roberto Cabrini. Essa reportagem em específico contou com a participação de Léo Stronda, que nos disse anos depois como que foi armada toda a arapuca televisiva para colocá-lo contra a parede e tentar relacioná-lo com a morte de um jovem por conta do uso de anabolizantes. Cabrini foi uma filha da putagem grande. Porém, ao que parece, o tiro saiu pela culatra, já que, segundo o próprio marombeiro, após a exibição da matéria, o próprio Roberto Cabrini teria ligado para o Léo Stronda, né, conversado com ele, para que ele apaziguasse as coisas por conta do hate que estava recebendo. Bom, vamos conferir os detalhes dessa história, né, e as revelações que o Stronda ele trouxe a respeito dessa treta anos depois. Sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O Roberto Cabrini e o Léo Stronda, eu acho que dispensam apresentações, né? Todo mundo já conhece. Só que o que muita gente não sabe é que o Léo e o Cabrini, eles passaram por uma espécie de desentendimento complicado lá no ano de 2014. Isso por conta de uma reportagem que foi feita ali pelo jornalista. A entrevista. Não é segredo, né, que o Léo, desde quando ele começou a sua carreira na música, ele também tem, né, um amor pela academia, pela musculação, né, o fisiculturismo. Ele sempre foi um marombeiro aí declarado, inclusive ele fazia muitas músicas com o tema. Também não é segredo para ninguém que para alcançar os seus objetivos fitness um tanto quanto mais rápido, né, a galera acaba usando recursos ergogênicos, usando bomba mesmo, né, popularmente aí falando, né. E o Stronda já chegou até a fazer referência. E outras paradas. Bom, até aí tudo bem, né? Cada um cuida da sua vida, faz o que quer dela, né? Porém, é agora que o Cabrini entra. Ele foi responsável por uma reportagem sobre esse mundo obscuro da maromba no dia 30 de julho de 2014 no Conexão Repórter. E lá, né, nessa matéria, o Cabrini acabou entrevistando o Léo. O problema é que foi uma reportagem completamente tendenciosa. O nome da reportagem era Músculos Proibidos, né? Só aí já dá pra gente entender onde que eles queriam chegar. Nessa reportagem ficou explícito o intuito do programa, que era de demonizar ali os hormônios, lembrando que eram outros tempos também, né, e meio que de tabela acabar vinculando a imagem do Stronda com isso, já que os takes, né, das imagens da matéria ficavam intercalando entre a entrevista de Stronda e um maluco irresponsável lá aplicando bomba. Essa cena migrando de uma para outra, né, já deixava claro onde eles queriam chegar com essa entrevista, né? Como é que você escreve imagens assim? Ignorante. Você se identifica com essa imagem? Não. É um fã da sua música, da sua personalidade. Isso, espero que eu não tenha influenciado dessa forma. O pior de tudo é que o Léo, ele até foi de boa na entrevista, achando que iria comentar sobre a sua vida de modo geral, a carreira e tudo mais, né? Já que foi isso que teriam dito pra ele. Quando chegou lá, no local marcado, foi totalmente pego de surpresa, né? Quando o Cabrini começou já a macetar coisas relacionadas aos anabolizantes e pessoas que se deram mal usando então as paradinhas. Além de ficar insinuando então que Léo apoiava o uso errado aí dos hormônios, né? Na sua música, você defende o uso de anabolizantes. Não, nunca falei. Existem partes das letras que você compõe, Sim. que falam no uso de drogas. Não, eu falo sobre o sistema fisiológico do corpo como reage. Lembrando que isso foi há 10 anos, né? Como eu disse, os hormônios eram uma coisa muito mais obscura mesmo do que hoje em dia, que a gente tem mais informação. O programa ainda mostrava partes das músicas do youtuber e depois acabava o questionando, né? Usando os trechos, né? Tem um trecho em que o Cabrini até chega a falar errado uma parte da música, né? E o Léo acabou tendo uma reação que no fim acabou até se tornando um meme essa cena. No pós-treino, linha chaqueira. É whey, malto, gluta e outras paradas. Que paradas?
A entrevista, obviamente, traria uma imagem ruim, negativa para o Léo, né, que na época já tinha uma mídia extremamente forte. Se já estava ruim, piorou, então, quando o ligaram de maneira indireta, novamente, né, com um menino que usava esteroides e tinha morrido. Né, acredite se quiser, mas a galera da produção, na maldade, colocou o Léo cara a cara com a mãe do menino para que ele desse explicações, né, como se ele fosse o culpado do que tinha acontecido. Cara, um negócio lamentável, né? Uma matéria pra gente esquecer mesmo. Só que a gente não esquece, né? Tanto que a gente tá fazendo vídeo aqui. Então, eu faço questão de lembrar vocês, se vocês já estavam esquecendo. Eu sou mãe do Mike. Faleceu pelo uso do anabolizante. Pelo que eu fiquei sabendo, não teve um exame preparatório. Não. Foi um esteroide anabolizante usado em animal equinos. Era. Só que chegou no momento em que ele mostrou uma matéria de um moleque que tomava esteroide anabolizante, que comprava o esteroide anabolizante num ponto de ônibus com um amigo. Porra, na granja. E que ouvia minhas músicas. Então, por isso, eu era o influenciador que influenciava ele a usar esteroide anabolizante daquele jeito. Aí eu falei, mano, eu nunca falei pra ele comprar esteroide anabolizante num ponto de ônibus. Bom, o Léo até chegou a comentar anos depois, né, que ele chegou a dar uma boa resposta nessa situação que o colocaram, mas que isso não foi pro ar, obviamente, né, editaram. Inclusive, eu falei pra mãe, mãe, eu sinto muito pela sua perda, mas o seu filho não morreu por causa de esteroide, seu filho morreu por ignorância, por querer ser aceitação num lugar onde ele não conhecia, porque ele morreu por embolia pulmonar. Isso entrou? Não, lógico que não. Na hora eu fiquei tão puto com a situação dele ter me virado o jogo que eu quis tentar rebater, sacou? Só que na edição não deixou eu rebater. Na edição ficou só eu como um idiota. Na época que aconteceu isso, o Léo preferiu não entrar em mais polêmica, deixou quieto. Entretanto, né, agora com o advento aí dos podcasts, o Léo resolveu explanar tudo, colocar ali as cartas na mesa do que realmente tinha acontecido. Você não contou essa história? Não. Isso você deveria ter contado. Ele me ligou pedindo pra pedir retratação e eu falei, quem tem que fazer isso é você. Eu quis deixar em off essa porra assim. Tá. O Stronda ainda abriu o coração sobre essa situação bizarra que ele passou graças à manipulação televisiva, dizendo que ele tinha sido enganado, já que anteriormente, né, teriam o chamado ali claramente para uma entrevista sobre esteroides e ele não quis participar. Depois mudaram, então, dizendo que a pauta seria sobre a carreira e a vida dele. Mas assim, né, que ele chegou lá, então rolou tudo aquilo que a gente já comentou. A treta. É claro que o Léo ele ficou puto, mas aparentemente não mais do que os seus fãs, né? Já que depois que a entrevista foi ao ar, ele contou que o Cabrini recebeu uma repercussão negativa que nem imaginava. Então o repórter ele teria entrado em contato pedindo que o Léo, né, no caso, fizesse uma publicação falando sobre as ameaças, né, que o Cabrini então estaria sofrendo, né, após todo mundo assistir a entrevista. É meio que no intuito de que o Léo colocasse panos quentes nessa situação. Mas a repercussão foi muito ruim pra você? Pra mim não, pra ele. Jura mesmo? Então, ele me ligou no meu celular pessoal, que eu nem sei como ele conseguiu. Ele mesmo me ligou. Pelo amor de Deus, faz um post aí dizendo que não sei o que, estou sofrendo ameaças no Twitter, estou sofrendo ameaças no Instagram, de morte, o caramba, porque estão todo mundo dizendo que o Cabrini pediu pra voltar. Caramba, voltou contra ele total. Eu falei, né? ô Cabrini, desculpa, mas não vou fazer. Não vou fazer retratação nenhuma. Na verdade, eu acho que você devia fazer a retratação, não eu. Não, mas tenta apaziguar as coisas. Eu falei, mano, não vou, desculpa. De acordo com o Léo, foi sem receber nenhum cachê na entrevista, pensando na boa visibilidade que ele iria acabar recebendo, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu depois pensando, falei, porra, eu podia ter falado, não vou dar mais essa entrevista. E saí fora, foda-se, não tava ganhando R$1 pra estar ali. Fui convidado, eu não tinha cachê, nada, porra nenhuma. Eu fui porque eu achei que eu ia falar sobre minha carreira. Entendeu? Eu fui totalmente enganado ali. Mas, ao que parece, a repercussão na ocasião também não prejudicou tanto assim o Léo, para sua sorte, né? Essa entrevista não foi do jeito que ambos os lados esperavam, né? Mas o Léo acabou aprendendo uma baita lição com esse ocorrido, né? E o Cabrini também, né? Uma pena que o Cabrini, o Léo, ele até contou sobre essa entrevista, sobre as coisas que aconteceram, na versão do Léo, obviamente, contando ali os bastidores, né? Num podcast. Acho que o Cabrini, né? Não sei se ele já deu algumas entrevistas em podcasts, mas poderia ser abordado esse assunto, de repente, né, para o Cabrini também dar a versão dele, né, porque também tem um lado do Cabrini na história, tem um lado do Léo, que a gente já sabe qual foi, mas também tem um lado do Cabrini. Seria extremamente bacana e interessante a gente
saber, né, ouvir o lado dele também. Bom, o que vocês acham desse momento estranho na televisão brasileira, né? Teve mais, cara, teve um caso também com o Zóio, né, que também relacionaram ele, esse daí também foi doideira, cara, relacionaram ele com a galera fazendo pegadinha, trollagem na internet e acabar se ferrando, se machucando, né? Meio que foi mais ou menos ali por esse lado aí do próprio Léo, né? Eu acho que dá pra gente até trazer um vídeo aqui falando só do dia ali da treta do Cabrini também com o Everson Zóio, que também o Zóio depois comentou a respeito disso. Bom, comenta aqui também outras matérias do Cabrini aí, outras matérias do Conexão Repórter que a gente pode trazer, pode virar vídeo aqui no canal que você assistiu, né? E achou interessante. Até o próximo. Tchau.